E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai os vossos ouvidos às seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Lucas, capítulo 9, versos 43 e 44. Por quê? Por que Jesus está quebrando aqui um momento de empolgação dos seus discípulos com uma frase que, de certo modo, vai trazer uma perturbação para eles, vai incomodá-los? Uma frase que será, de certo modo, como um balde de água fria em uma fogueira. Por que Jesus está trazendo essas palavras aos seus discípulos? O verso 44: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Ou seja, grava aí, fixa nos vossos ouvidos, não esqueça disso, é isso que Jesus está dizendo. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Por que Jesus falou isso? Querido, Jesus está preocupado com a vida dos seus discípulos, com a continuidade da fé dos seus discípulos, com aquilo que iria acontecer em breve com os seus discípulos. Ele poderia guardar, ele poderia mantê-los empolgados, poderia mantê-los e falar: não vou estragar o momento, vou deixá-los animados, eles estão alegres, acabei de fazer um milagre, eles estão regozijantes, estão felizes, eles estão delirantes, pois assim eles estavam. Grandes eram os sinais que Deus estava realizando através do seu Filho Jesus Cristo. Como diz o versículo 43, e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. A majestade de Deus estava sendo manifesta através de Jesus. E por que Jesus tinha que estragar esse momento dizendo: olha, para aí um pouco. Ei, vamos parar. Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Por quê? Queridos, o Evangelho, ele não é feito apenas de glória. Na verdade, enquanto nós estamos nesse mundo, o que menos nós vamos ver é glória. A glória do Evangelho é padecermos por Cristo, é sofrermos, é sermos obedientes, é não negarmos a nossa fé. O verso 45 vai denunciar a obscuridade de entendimento que estava sobre os discípulos. O verso 45 nos diz: eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhe encoberto para que não compreendesse, e temiam interrogá-lo a este respeito. Eles preferiam ficar como se auto-enganando. Olha, talvez havia uma grande desconfiança. O que ele quer dizer com isso? Será que ele vai nos deixar? Será que aquilo que nós sonhamos não vai se concretizar? O que eles sonhavam? Eles sonhavam com um reino imediato. Eles sonhavam com seus problemas sendo resolvidos, sendo solucionados. Eles sonhavam com suas famílias bem estruturadas, com um país em paz, um país em franco progresso. Um país que já não estaria mais, uma nação que não estaria mais subjugada a uma outra nação maior, como era o caso de Israel, ali sob os domínios de Roma. Então eles estavam totalmente enganados. E muitas das vezes nós estamos como os discípulos de Jesus. Estamos vivendo um auto-engano. Desconfiamos que alguma coisa está errada. Desconfiamos que não deveríamos estar tão empolgados, pois a nossa empolgação pode estar sendo focada ou sendo gerada por razões erradas, por conclusões erradas, conclusões precipitadas. Jesus não está aqui repreendendo a empolgação em si.
Jesus não está aqui repreendendo a alegria em si. Ele não é contra nós fazermos e vivemos empolgados, ou sonharmos, ou estarmos felizes, alegres. Não, ele está nos centrando, ele está colocando o ponto no i, ele está colocando, a vírgula no seu devido lugar, ele está organizando para que haja uma compreensão correta da sua vontade, para que haja coerência entre a vontade de Deus e a nossa compreensão dessa vontade. É isso que o Evangelho tem de nos passar. Nós precisamos viver a realidade do Evangelho. Nos empolgarmos, sim, com aquilo que cabe nos empolgar, mas vivermos também com os pés no chão, sabendo que no mundo nós teremos aflições, sabendo que aqui, enquanto nós estivermos aqui, não será mil maravilhas, entendendo as nossas reais prioridades. Se nós observarmos o verso que vai se seguir agora, o verso 46, vocês vão começar a compreender um pouquinho. Vamos lá observar o verso 46 e vamos entender o porquê que Jesus deveria de fato falar, e foi certeira essa afirmação de Jesus e essa exortação de Jesus. Olha, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Só foi essa frase de Jesus. Está certeira, foi correta essa colocação de Jesus, porque já no verso 46 em diante nós vamos ver o quanto que os seus discípulos estavam obscurecidos, estavam sem entender de fato a dimensão do seu chamado, a dimensão do discipulado e da própria razão do reino, o que era o reino, qual o tempo do reino, em que consistia o reino de Deus. Após Jesus ter os advertido lá no versículo 44, a partir do verso 46, eles dizem, a palavra de Deus nos diz o seguinte: levantou-se entre eles, entre quem? Os discípulos. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o quê? O maior. Então eles estavam agora discutindo quem seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Percebem que havia de fato uma obscuridade, havia de fato uma incompreensão do que o reino deveria representar para eles. Eles estavam esperando um reino visível, um reino físico, político, um reino que manteria de forma plena esta manifestação de poder, onde todas as dificuldades seriam sanadas, onde todas as doenças seriam curadas, onde todas as mazelas da sociedade seriam resolvidas, a pobreza de forma consequente também teria que se extinguir. É interessante, mas o próprio Jesus havia alertado para eles em outro momento: olha, sempre tereis os pobres convosco, no mundo tereis aflições. E é claro que em algum momento o Senhor também deixou claro para eles que nem todas as doenças seriam curadas. Nem sempre Deus iria curar, pois Deus não tem obrigação de nos curar. E não é esta a função do Evangelho em primeira instância. Jesus pode curar? Pode. Jesus pode fazer qualquer coisa, mas é interessante que ele pode, mas ele não tem de fazer segundo os nossos critérios. Ele faz segundo a sua vontade, o seu propósito. E o propósito deve ser glorificar o Pai e nos edificar. Então, se ele entende que a saúde nos edifica, e ele então nos mantém com saúde, mas se ele entende que a doença é que nos edifica, ele nos dá a doença.
Se ele entende que o ter nos edifica, ele nos dá, nos agracia, abre as portas, nos prospera. Mas se ele entende que se nós tivermos, nós vamos pecar contra Deus e vamos estar, na verdade, nos atrasando, então ele nos dará a porção necessária, a porção diária. Ele sabe que nós necessitamos. Mas a compreensão do reino é esta. Fixamos nos nossos ouvidos as verdades fundamentais do Evangelho. O Evangelho é que o Filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. Para quê? Para ser morto. Essa é a base do Evangelho. E se ele foi morto, e se ele foi crucificado, eu também devo morrer. Eu devo morrer em minhas ambições, eu devo morrer em minhas cobiças, eu devo morrer no meu egoísmo, eu devo morrer, querido, para a minha própria vontade. Eu tenho que aceitar a vontade de Deus na minha vida. E eu tenho que buscar essa vontade na palavra de Deus e me encharcar dela para que eu viva continuamente confundindo a minha própria vontade com a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente.